todos bem-vindos ao programa Educare. Hoje nós recebemos a professora Gabriela Barbosa, ela que é nossa professora no Instituto de Aplicação da UERJ, também na FEBEF, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, e vai falar um pouco sobre as pesquisas que ela tem desenvolvido, também um pouco sobre educação matemática. Não darei spoilers, porque eu não sei o que você vai falar, não quero me adiantar, mas eu falo justamente do seu grande pensamento, o seu grande engajamento na questão social da matemática, na perspectiva de formação de professores. Acho que é por esse caminho que você vai. Mas, como toda aula, a gente sabe que é uma surpresa, toda entrevistadora também, entrevistada é uma surpresa, então vamos ver o que vai sair. Mas, a princípio, Gabriela, você se apresentasse, tem alguma questão que eu tenha deixado em aberto, mas como você vê o ensino de matemática no Brasil? Então, eu vejo o ensino de matemática no Brasil da mesma forma que a gente vê vários elementos, como, por exemplo, alimento, comida, mal distribuído. Então, a gente tem dados, por exemplo, no mesmo ano que o Brasil ganha a medalha Fields, que é o prêmio máximo na matemática, estudantes brasileiros ficam pelas últimas colocações numa avaliação internacional de conhecimentos de matemática. Então, eu vejo o ensino, há aspectos de muita qualidade, há aspectos de muita intensidade, de muita profundidade, mas mal distribuído regionalmente, nos centros urbanos, a gente tem uma má distribuição. Então, isso revela que a gente tem potencial para promover um bom ensino, mas infelizmente esse bom ensino ele não está distribuído de forma minimamente igualitária. Você teria alguma comparativa com outras experiências que você tenha visto? Algum modelo mais igualitário, alguma coisa diferente que você gostaria de contribuir? Olha, modelos mais igualitários, a gente tem alguns exemplos internacionais, A Finlândia é um dos maiores exemplos não só da matemática, mas na educação de um modo geral, como uma educação de qualidade, que investe na formação de professores para que essa educação de qualidade seja promovida. Mas acho que se a gente observar também alguns dados pontuais, algumas informações pontuais, a gente vai ver, por exemplo, aqui mesmo no Colégio de Aplicação, no Colégio de Aplicação da UFRJ, no Colégio Pedro II, a gente vai ter experiências de ensino bastante interessantes e que ocorrem numa perspectiva inclusiva, onde todo mundo tem acesso ao conhecimento. E aí nós voltamos ao tópico inicial que você trata, que é justamente essa não igualitária, essa divisão que não é igualitária. Você tem pequenos focos, mas não tem isso de uma maneira geral, sistematizada no Brasil. E a nossa segunda pergunta é, nesse cenário que você nos coloca, como você vê a formação humana através do ensino de matemática? E dessa maneira, nesse cenário, como que nós poderíamos modificar isso, melhorar a formação humana através do ensino de matemática? Então, para a gente ter uma formação humana através do ensino de matemática, uma boa formação humana, indivíduos éticos, conscientes, críticos, se a gente pensar nessa perspectiva de formação humana, a gente também precisa rever o conceito de matemática. A matemática que a gente está ensinando na escola, que matemática é essa? Ela a serviço de quem ela está, se ela é neutra, romper com essa perspectiva de neutralidade, de universalidade, que vem impregnando há muitos anos o ensino tradicional de matemática. Então, para a gente ter uma formação humana adequada a todas essas demandas sociais, a gente precisa romper com essa perspectiva de neutralidade e trazer os saberes, os conhecimentos matemáticos produzidos no seio de cada grupo. Não só para legitimar esses saberes, mas para também, de algum modo, ter acesso, porque esses saberes podem contribuir para a construção de um outro conjunto de saberes, de um outro currículo escolar que vai contribuir de uma maneira mais significativa para as demandas sociais. E, Gabriela, você poderia falar um pouco para a gente sobre os seus projetos, os projetos que você tem desenvolvido, tanto aqui no Instituto de Aplicação quanto na FEBEF e também outros níveis e outros ambientes que você tenha trabalhado? Então, os meus projetos, eles baseiam por quase todas as tendências em educação matemática. Eu tenho muitos anos de trabalho com educação matemática, eu coloco aí aproximadamente 30 anos trabalhando com educação matemática,
E aí, nesses 30 anos, a gente acaba passando pelas várias tendências. Então, tem modelagem matemática, formação de professores, educação financeira, resolução de problemas, etnomatemática. E meus projetos, eles procuram contemplar três vieses. O viés diretamente do ensino, da sala de aula, do processo de aprendizagem, o viés da formação de professor. Então, por exemplo, o projeto que eu desenvolvo aqui no CAP, a gente visa a produção de material didático. A produção do material didático, a testagem do material didático na sala de aula e depois todas as reflexões que a gente tem na confecção, na produção do material didático, vai virar elementos de uma formação continuada, de um curso de extensão. E aí eu vou estar perpassando vários assuntos da matemática e, de acordo com o assunto e com a demanda do grupo, a gente vai escolhendo a tendência em educação matemática mais adequada. Gabriela, eu te conhecer há algum tempo, pouco tempo, vou registrar, mas tenho uma intimidade com você. Eu vou fazer um abuso na ordem, vou fazer a última pergunta, a penúltima, na verdade, depois farei uma última pergunta diante de algumas questões que você colocou. A nossa penúltima pergunta seria o que você gostaria de deixar como mensagem aos futuros profissionais de ensino de matemática, de ensino de ciências, o que você gostaria de deixar? Então, a reflexão constante, a reflexão diária. Se a gente não se colocar para refletir, a gente imediatamente é levado pela onda, a gente é levado pelo tradicional, a gente é levado pelas experiências que a gente teve como estudante. Mesmo que as nossas experiências não tenham sido das melhores, quando a gente não reflete diariamente sobre a nossa prática, a gente tende a reproduzir aquelas práticas que a gente vivenciou como estudante. Então, que a gente se coloque a refletir o tempo inteiro sobre as nossas práticas, que isso seja uma reflexão diária, né? Com o indivíduo, com ele mesmo, quando possível com parceiros, e ao mesmo tempo disponibilize bastante os ouvidos, né? Ouvir os estudantes, ouvir suas demandas, identificar seus saberes, para a gente de fato construir uma matemática, né, que transforme essa realidade social que é bastante desigual, como eu comecei falando. E assim, nós podemos até editar se for o caso, mas eu acho que de certa maneira a gente esperava esse seu raciocínio, e eu costumo dizer que nós somos muito privilegiados no Instituto de Aplicação, porque nós conseguimos trabalhar em todos os níveis educacionais possíveis, nós conseguimos observar as transformações no ensino básico, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, na graduação, na pós-graduação, então nós temos um privilégio, assim, um olhar muito grande. Nesse cenário, já com uma certa suspeita da sua reflexão pelas suas respostas, em cada um desses profissionais, aqueles profissionais mais dinos, mais antigos, os profissionais mais recentes, aqueles em formação, você teria alguma especificidade, alguma questão que você gostaria de deixar? Aqueles que têm maior experiência, aqueles que estão chegando agora, nós que vivenciamos tanto na graduação quanto na pós, pessoas que estão num ambiente de transformação muito grande, eles acreditam que isso é uma transformação tecnológica, mas enfim, a se discutir. Você conseguiria deixar uma mensagem particular para cada um desses grupos? Posso deixar. Ainda em linhas gerais, eu tenho uma mensagem de encorajamento. A gente se encorajar a fazer diferente. Muitas vezes a gente não faz diferente, né? Não rompe com o modelo tradicional, acreditando que o outro não vai dar certo, né? Que nem todo mundo vai aprender, por exemplo, numa estratégia onde a gente tenha jogos, trabalhos em equipe. A gente tende a achar que alguém pode não aprender nesse ambiente de brincadeira. Porém, a gente não precisa ficar tão agarrado ao tradicional, porque ele já não deu certo. Se a gente observar, cada um de nós, se a gente se observar lá na educação básica, lá na nossa sala de aula, nós fomos um ponto fora da curva. Nós gostamos de matemática, nós nos aproximamos da matemática, e aí então a gente não pode se fundamentar no tradicional achando que ele foi um sucesso. E muitas vezes as pessoas temem romper o modelo tradicional e chegar, né, e adotar um modelo mais reflexivo, mais lúdico, tentando, né, garantir no tradicional uma aprendizagem. Mas ele também fracassou, ele já é o fracasso certo.
né? Nós fomos exceções, nós que estamos dando aula, nós fomos exceções. Então que a gente se encoraje a fazer diferente. Professora Gabriela, gostaria de te agradecer. É sempre um privilégio te ouvir, sempre um privilégio estar com você. E aos nossos ouvintes, telespectadores, não sei a palavra, vídeo espectadores, não sei, não sou youtuber, peço desculpas. A vocês que nos acompanham, peço que sigam as nossas redes sociais do Educare. Temos constantemente atualizado com novos vídeos, novas entrevistas e também novas atividades, tanto no Instituto de Educação, em escolas parceiras, institutos de ciência do Estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.